Bem-vindo, candidato. Uma honra, o da hora se sente honrado com sua participação e fazer só um registro inicial. O primeiro a ser entrevistado foi o candidato João Saraiva, da Rede. Seguido, ontem seria a vez de Luiz Eduardo Girão, mas ele não pôde comparecer por questão de compromisso de campanha. Hoje é a vez do pastor Pedro Ribeiro. Segunda-feira, Robert Burns, do PTC. Na terça, Márcio Pinheiro, do PSL. Quarta, Ana Carina, do PSOL. Dia 20, quinta-feira, Alberto Bardavil, Podemos. E sexta-feira, Alberto Bardavil. E dia quinta, Alberto Bardavil, 21. Sexta-feira, Pastor Simões, do PSOL. E segunda-feira, Mayra Pinheiro, do PSDB. Bom, vamos iniciar aqui com a apresentação do senhor. Roberto Pires faz aí as honras do programa. Bom, estamos recebendo o pastor Pedro Ribeiro, candidato pelo PSL, Partido Social Liberal. Nascido em Pacajus, tem 72 anos de idade, casado, uma profissão sacerdote religioso. Agora o senhor terá um minuto, candidato, para apresentar-se aos eleitores. Muito obrigado, meu caro Roberto. Obrigado, meu caro Alfredo Marques. Obrigado, meu Deus, por me permitir estar aqui nesse início de tarde, com estes homens da comunicação, por este canal tão especial que nos dá oportunidade, não só a mim, mas aqueles que estão pleiteando também exercer um cargo legislativo, no executivo. E por minha vez eu quero dizer ao meu eleitor, ao espectador, telespectador deste programa, que é um projeto social, porque leva a você o conhecimento daquele que veio para manifestar o seu pensamento, a sua visão, o seu projeto. Eu me sinto muito beneficiado por ter essa oportunidade de estar aqui e estaria à disposição dos senhores para debatermos e responder aquilo que eu sei. O que não souber, eu peço desculpas. Fazer o quê? Ninguém sabe tudo. Estou aqui para aprender também. Obrigado. Candidato, eu fazer aqui uma pergunta para o senhor se identificar do ponto de vista ideológico. Nos campos que aí estão postos, o senhor se situaria no centro, na esquerda, na direita? Como é que o senhor se posicionaria? Meu caro Alfredo, passou um tempo, eu já fui vereador de Fortaleza, sim, fui deputado federal, e eu pensava que eu era centro-esquerda. Eu pensava. Embora eu fosse sempre um conservador. Sim. Eu sempre estou defendendo o que a palavra de Deus preconiza. Agora eu descobri que sou direita. Descobri quando vi o meu ex-companheiro de Câmara dos Deputados, Jair Messias Bolsonaro, despontando. Eu o conhecia de perto, sim, que eu era um defensor das minhas ações na área religiosa e ele defendendo as Forças Armadas. E quando eu vi a postura dele, eu digo, isso é a minha postura, esse é o meu discurso. Eu não queria mais a política e voltei para disputar o Senado, porque agora eu me considero um conservador de direita, não extrema, mas de direita. Não, extrema-direita, o senhor estaria aí na antessala do golpismo, na violência, não é o caso. Falando em extrema-direita... Senão não buscaria o processo democrático para disputar a eleição. Certamente o formato aí seria outro. Sem dúvida alguma. Falando em direita e extrema-direita, o senhor se considera, considera que no Brasil há fascismo? Eu acho que pode haver algumas manifestações, ou se chega a vislumbrar que exista, mas que se possa dizer, esse é fascista de verdade, ou esta é fascista de verdade, ou isso é um fascismo muito claro, eu acho que não se pode. Então eu acho que nós não estamos defendendo ou absolvendo esse tipo de posição social no país. O candidato que o senhor está apoiando aí a presidência da República defende uma saída institucional fora dos padrões democráticos. Inclusive, se for eleito, ameaça fechar o Congresso Nacional. O senhor que foi deputado, o senhor acha que isso não é uma prática fascista? Ele disse, porque... Aliás, ele disse, o vice disse e muita gente repete. E se eles disseram e muita gente repete, deve ser exatamente dentro de um diapasão de quando a gente ensina. E quando a gente... Por exemplo, vamos ensinar o nosso filho a não colocar o dedo na tomada. Sim. Se não toque, você morre. Cuidado!
fala-se no extremo. Mas fechar o Congresso, um homem que tem 27 anos ali dentro, isso jamais, ninguém governa sem um Congresso. Seria uma loucura. O que acontece é que ele vai ter posições tais, tão claras, tão límpidas, que vai conquistar o Congresso. Eu serei um que estarei no Senado para apoiar todas as boas ideias que ele tiver. Que foi extremado, a casa é uma casa coletiva, é uma casa, me falta o termo certo, mas de várias plural, de várias coisas, plural. Então ninguém passa o que quer, só passa o que pode. O senhor falou agora de filhos e ensinar. A educação que o senhor defende para o Brasil, qual é o ponto de vista legislativo e quais as suas propostas que o senhor, como senador, implementar? Antes de tudo, eu acho que a gente tem que, isso é duro, recomeçar a base do ensino em nossa nação. Hoje é um perigo se mandar a criancinha. Meu neto, por exemplo, eu tenho um neto de 2 meses, tenho de 3 anos, que não sabe o que é que essa criança vai enfrentar, até na escola particular. Porque na pública, pode encontrar ali com um professor com BNCC na mão, Base Nacional Comum Curricular, para dizer que ela tem que ensinar sobre a ideologia de gênero. Então essa coisa não começou de agora. Vem de Platão, vem de Karl Marx, vem de Engels, vem de Gramsci. Então, essa coisa que está aí. Platão é considerado um dos pensadores que se calca a ideologia cristã no mundo. Mas ele foi quem viu. Sabe de uma coisa, Alfredo? É um dos filósofos antecedentes de Cristo. Ele existiu antes de Cristo, então, e muito da Igreja Católica, inclusive, São Agostinho utilizou os ensinamentos, os preceitos, para fundamentar a nova Bíblia, que consideramos como razoável hoje. Muito bem, tem tudo isso, mas você pode procurar. E Platão foi o homem que entendeu, talvez com esse sentimento filosófico, de que a sociedade não vai bem quando tem acúmulo de riqueza para alguém, que deveria, olha que isso é anticristão, é antibíblico, reduzir o poder que a família tem. Porque a família é quem reúne dinheiro, capital e causa separação entre o Estado. E entre as pessoas. Cristo então teria sido um socialista ao impedir que entrasse no reino do céu, que seria mais fácil um camelo passar no buraco numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Seria ele, Cristo, já seria um socialista? Alfredo, como eu amo uma colocação dessa que você faz. O Cristo não impede a ninguém entrar no reino dos céus. Ele chama a todos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O buraco é estreito, o caminho é estreito. Para quem é rico é bem estreito. Muito bem. E para quem é pobre também. Não sei. Ele não fez essa exceção, não. Ele só fez por rico. Mas, pastor, não. Candidato, se eu pudesse explicar volta a indagar. Quais são as propostas que o senhor tem para o Senado no aspecto da educação? E aproveitando, então, incluindo um pouquinho mais. A tão polêmica o kit gay, que o seu partido defende ou recrimina. Sim. Que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre essas propostas. Existe o kit gay? Começa por aí. Meu caro Roberto. Só uma ficção de campanha? Eu estou pleiteando o Senado, poder legislativo. Vou repetir, é um poder colegiado. Sendo poder colegiado, e eu sendo um pretenso senador, portanto legislador, eu não posso ter, porque eu acho que isso é mais para o executivo, dizer que vai fazer tal coisa. Mas a bandeira de que eu levo é que a gente trabalhe para mudar esse tipo de ensino que está aí na nação. Mas que tipo seria esse? Para o seu candidato, aliás, para o seu eleitor ver qual é a proposta que o senhor está defendendo. Muito obrigado, muito bem. O que é que acontecia no passado? Nós, os nossos pais, aprenderam, se fosse necessário, com palmatória e com caroço de milho. E funcionava. A gente construía cidadãos, não vou dizer que não fossem revolucionários, mas eram cidadãos de comportamento ilibado, irrepreensível. A própria Bíblia diz que para o insensato é vara. Para o insensato tem que haver castigo, a repreensão. Tem que haver limites. A coisa pior que existe é a pessoa que não tem limite. Como implementar isso no Senado, candidato? Isso é o seguinte, eu quero chegar falando do modelo de ensino. Certo. Hoje, você sabe que com essas mentes privilegiadas, começaram a ensinar que o professor,
citar Paulo Freire. Paulo Freire queria exatamente que o professor fosse aquele que corroborasse, que compartilhasse com o aluno, para o aluno ter criatividade, desenvolver. Isso é mal, não é mal, mas tirou daí a autoridade. Você vai fazer assim. Aí o aluno quer fazer como quer, aí não dá. Então eu vou trabalhar em cima da proposta do meu presidente da República, né? As escolas militarizadas que dão no Exército toda a moralidade. Não tem gay, não? Se não tem gay no Exército não tem gay, na Marinha não tem gay, na Aeronáutica não tem gay. E, aliás, eu lhe pergunto, desde quando está implementado esse modelo educacional que tem transformado a sociedade para o tanto de gay que tem hoje no mundo? E principalmente no Brasil, a qual o potencial dessa mensagem que tenha interferido, não na futura geração, mas é no que existe hoje, pastor. Estou falando de quem está hoje pegando a cartilha do PT, não. Eu estou falando de quem nunca viu a cartilha do PT e é gay hoje. Basta o senhor ter ideia, tinha 500 mil de pessoas na última parada gay na Beira-Mar. E cada ano cresce mais. Estou falando de Fortaleza, não estou falando do outro canto do mundo, não. É aqui na Beira-Mar. Lembra, Alfredo, no passado, que dizia, saiu do armário? Sim. Anteriormente, como havia esse cuidado com o nome da pessoa na sociedade, o nome da família na sociedade, o respeito aos pais na sociedade, a pessoa, embora tivesse a tendência homossexual, que tem tudo a ver com relacionamento, e não só porque ele nasceu daquele jeito, é relacionamento, mas a pessoa se imiscuía, a pessoa não deixava se envolver. Hoje todo mundo diz assim, eu quero dizer que eu sou gay. Outro dia tem um rapaz dizendo, eu sou gay como você é também, não é, fulano? Eu não sou não. Então, quer dizer... Assuma. O cara não assumiu. Então, o que acontece? É isso já existia. Mas por essa liberalidade, por esse liberalismo, por essa posição que tanto faz quanto tanto fez, é por isso que vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, candidato. Vamos mudar de assunto. Então, eu queria saber qual é a visão do senhor com relação à pena de morte. A Bíblia aceita a pena de morte. Segundo o Papa Francisco, não, inclusive pediu desculpa agora, quer até acabar com a pena de morte nos outros países do mundo. Papa Francisco, Igreja Católica, vamos ver perguntando aqui qual é a opinião. Vamos chegar lá. O Papa Francisco é um dos grandes defensores da Bíblia do mundo. Intelectual. Pois é, mas é outra igreja. Não, ele é um grande eu estou perguntando, mas eu estou aqui confrontando ideia. É isso mesmo. Certo. Se é Bíblia, é Bíblia. Bom, quem interpreta, então, interpreta. Agora, ele precisa mostrar, ou nós precisamos conhecer o trecho bíblico. Ou se não tem um trecho que diga isso. E se Deus defendesse o assassinato, Deus não estaria errando? Não, é questão, Deus não deixa que a gente tire a vida do outro sem razão de ser. O castigo sobre o que se faz contra outrem está estabelecido na Bíblia. E varia de quanto mais sério, mais alta a sanção. Mas o que acontece? A pena de morte, eu não esposo, eu não faria tudo, nem aprovaria qualquer projeto e já designasse a pena de morte. Não. Mas eu diria que eu poderia até muito perto, em razão de que a Bíblia não é contra. O que a Bíblia me diz é a minha regra de fé, é a minha regra de prática. Sim. Então, eu digo que sou a favor, mas a gente pode estudar essa situação. Nós estamos falando de penalidades. Certo. Como o senhor trataria a corrupção caso seja eleito senador? Eu teria que tratar a corrupção como ela merece ser tratada. Primeiro de tudo, dando exemplo, para não me corromper, para não fechar negócio com quem quer que seja, para não facilitar as coisas. O problema da corrupção é porque muitas vezes, me perdoe o eleitor, começa na campanha. O eleitor quer isso, quer aquilo, e às vezes o sujeito é fraco, termina fazendo conta, termina arranjando dinheiro, termina fechando com o empresário para se tornar o político daquele empresário. Aí, coitado, já chega corrompido, porque se corrompeu, foi corrompido pelo eleitor. Então, corrupção clara, provada que aconteceu, tem que ser uma sanção conforme a lei. Conforme a lei. Quer dizer, eu sou contra, não deve haver corrupção em área nenhuma. Em área nenhuma, porque a corrupção não é só financeira. Quando eu pergunto corrupção, eu estou lhe indagando suas propostas para senador no aspecto da corrupção, no combate à corrupção. Sobre criminalização do enriquecimento ilícito, que é dos crimes de lesa-pátria, qual é a leitura que o senhor... Os crimes de corrupção praticados pelo Poder Judiciário ou agentes ligados ao Judiciário. Agentes públicos. Não, eu confesso que você desperta em mim um direcionamento para segmentar a questão de como agir num corrupto que se foi revelado em algum lugar.
Você desperta isto. Eu não parei para pensar sobre isto. Mas o fato é que todo tipo de corrupção que eu puder detectar, que chegou no Congresso, que foi para o Senado, eu serei contra e agora terei responsabilidade de me debruçar sobre aquilo para ver se aquilo tem fundamento, se de fato merece. A lei da ficha limpa merece aprimoramentos? E quais seriam eles? Não, eu não posso, confesso, todo mundo sabe, eu já disse que ninguém sabe tudo. A lei da ficha limpa, eu estava lá, fui um dos deputados que votou. Prova que é boa, embora com muitas brechas. Por exemplo, o Lula, se não tivesse o arsenal poderoso de armas estrondosas que ele tem, né, ele estaria competindo. Porque há dentro as leis subjacentes, as leis, né, que não são diretas àquele assunto, que dão muita brecha. Eu não sei se a lei merece aperfeiçoamento. Quase sempre, tudo que é lei, a gente descobre uma forma de melhorá-la. É uma coisa que a gente pode estudar, mas eu não vou lhe dizer que as condenações em duplo grau de jurisdição, que tem levado alguns brasileiros seletivamente à cadeia, devia ser estendida a todos? Estou lhe perguntando isso porque a pessoa é condenada em primeiro grau, tem confirmação em segundo grau, o Lula está na cadeia, por exemplo. Certo. Tá? Se isso tem que ser estendido a todos que praticam o crime e têm condenação em duplo grau, inclusive impedindo de participar do processo eleitoral? Eu até diria, obviamente, eu acho que sim, a todos. Deve ser. Bom, eu vou aqui perguntar ao senhor, eu só vou fazer a pergunta, o senhor responde da maneira que queira e eu não vou questionar a resposta do senhor. Fica à vontade. Tá certo? Uma data de 2006, fui fazer aqui uma pesquisa, matéria do Congresso em Foco, da agência Reuters e da Folha de São Paulo, dão conta que o governo resolveu, o Ministério Público e tudo mais, resolveu investigar atuações no âmbito da Operação Sanguessuga, máfia das ambulâncias. E lá constava o nome do senhor. 3 deputados indicados para apurar essa história e acabou com uma presa, uma secretária do senhor, que na época o senhor disse que não tinha convicção de que ela tivesse feito nada. Estou lendo aqui, já estou fazendo a sua defesa. E que não tinha conhecimento da prática dela de nenhum ato escuso. Eu lhe pergunto, deputado, o senhor participou, tem alguma coisa a ver com a Operação Sanguessuga, que redundou nessa operação da Polícia Federal e dessa apuração do STF? Muito bem, Alfredo, eu fico feliz por sua pergunta, que eu esperava que ao longo desta campanha surgisse alguém que suscitasse o tema. Suscitasse o tema, e não tinha suscitado ainda, e por você, olha, você disse muito bem, não que esteja fazendo minha defesa, mas citou um ponto que esclarece tudo. Essa senhora, e era evangélica também, eu a conheci logo que cheguei na Câmara dos Deputados. E fui instado a passar para ela todo o meu processo de emendas. E eu nunca, jamais aceitei. Mas ela trabalhava com uma bancada muito grande, muito forte, que eu me excuso de dizer qual era a bancada. Fique à vontade. E essa bancada foi tida como culpada por muitos negócios mal feitos. Alguém chegou para mim, sim, aí ela desempregou-se. Ela desempregou-se, pastor, me ajude, eu venho lá da Conab, eu preciso me aposentar aqui na Câmara, estou há muito tempo e tal. A senhora casada, mãe de família, estudantes, não estou podendo pagar a escola mais dos meus filhos. Aí, por amor cristão, eu a coloquei um birozinho no canto da sala para ela, e ela não trabalhava para mim, ela não fazia nada no meu gabinete. Cuidava lá, ela estava lá mais como... Lógico que se eu saía, tinha alguém no meu gabinete. Sim, tipo claro. assim, alguém, no recepcionista. Sim. E alguém chegou e disse, pastor, não ponha, porque ela era da tal bancada. Se amanhã depois de encontrar alguma coisa, vai respingar do senhor. E eu, teimoso, disse, que nada, pai. Eu não fiz nada. Como é que vai respingar em mim? Teimoso. Eu sou Pedro, cearense, baixinho, teimoso. E aí eu fui aconselhado, a senhora entrou. Eu estava no Rio de Janeiro, num momento muito glorioso, quando o garotinho resolveu fazer aquela greve de fome. Sim. Como eu era o capelão do Congresso Nacional, o pastor do Congresso Nacional. E fui com mais uns 10 ou 12 deputados para aconselhar o garotinho que saísse daquilo. Eu fui muito bem sucedido.
É tanto que na hora eu dei uma coletiva, talvez que tinha umas 40 emissoras de rádio e televisão, eu me senti todo, que beleza, que honra. Quando eu desço, só terminar. Sim. Quando eu desço, o telefone toca, meu assessor dizendo, pastor, prenderam a irmã nesse instante. E ela está dizendo que trabalhava com o Senhor. Eu disse, o que é que tem? Ela está comigo há 5 meses, ela é verdade. Para encurtar a história, essa senhora foi solta. Eu não fui citado em nenhuma relação de CPI. Eu vi. Então eu fui e no sentado, começa a começar. Então eu fui citado, é verdade, a imprensa até aqui, né, que esse é o furo é importante, vem de jornal. Sim. Mas graças a Deus eu estou aqui limpo e puro desse processo. Acho que pode falar, relatar um episódio na sua experiência enquanto parlamentar, como deputado federal. Qual é o legado do senhor como deputado federal? E é a experiência nesse caso que declina sobre corrupção, dessa bancada que o senhor dita poderosa e corrupta, e hoje o seu partido que defende tanto a honestidade, qual é a sua proposta para combater a corrupção efetivamente? Eu queria acrescentar também, colocar uma pimentinha aí nessa pergunta do Roberto, muito oportuna, chamando a atenção do seguinte, muitos evangélicos estão envolvidos em corrupção no Congresso Nacional. Eduardo Cunha na cadeia, Garotinho preso, né, uma situação de constrangimento sem tamanho. Queria também que o senhor falasse sobre isso. O meio político, ou qualquer meio hoje social de alta relevância, são meios perigosos. Tem muitas cascas de bananas, muitas propostas difíceis da pessoa resistir. O que acontece? Nós somos hoje de 45 a 50 milhões de evangélicos no país. Aí você citou 2 ou 3. Não, eu não tenho do quadro social, não. Eu estou dando um exemplo. Nós temos mais de 100 deputados federais atualmente. Na minha época, eu era o coordenador da bancada da Assembleia de Deus, tinha mais de 30 deputados federais. Então, querido, o que aconteceu? Essa bancada que você citou não era a bancada que eu pertencia, ela trabalhava para estou falando que nós estamos declinando aqui experiências negativas. Estamos falando que arrombaram a porta e tem que trocar o cadeado. O senhor, como legislador no Senado, qual é o cadeado que o senhor irá criar na legislação para combater efetivamente essa experiência negativa? Roberto, eu sei que você tem insistido, e é a 3ª vez que você fala disso, eu tenho que dizer alguma coisa. O que eu vou dizer para você é que, vou repetir, ser vigilante, não me envolver com nada, dar bom exemplo. Eu não posso fazer mais do que isso, porque a corrupção se dá às escuras. Vamos então mudar de assunto. Reforma política. 35 partidos no Brasil, uma briga pelo tempo de TV, 1,7 bilhões para o Fundo Especial de Campanha Eleitoral, fora o fundo partidário. Qual é a reforma política que o senhor pensa que o Brasil precisa? Como candidato, é claro. Eu confesso também que nunca me debrucei, embora tenha participado, para estudar sobre reforma política. Portanto, eu não tenho capacidade, não estou pronto para lhe responder isso aqui agora. Alfredo. Mas o que acontece, deixa eu falar um pouquinho mais. Fique à vontade. O que acontece é que, porque você veja bem, o fulano diz, o ideal é esse processo, o ideal é esse. Na época que eu estava lá, quiseram implantar esse sistema que hoje está vigindo. E nós fomos contra. Então, quer dizer, eu não, por exemplo, eu sou do PSL. O PSL não tem deputado federal, nós não temos um tostão. Tinha 9 milhões de fundo partidário para o Brasil todo, bolsonarista não recebo. Eu trabalho só eu e minha esposa, e agora um rapaz desse que leva o matão, não temos dinheiro nenhum. E assim está todo o PSL. E aí, enquanto o outro partido, o deputado tem 2,5 milhões para fazer a campanha dele. Milagre. Eu nunca vi isso na minha vida, é um milagre, é coisa maravilhosa. Eu sou contra isso. Ok. Na reforma eu defenderia isso, acabar com isso. Também puxando aqui para outro viés, doutor Roberto Pires. Porte de arma, o senhor concorda, discorda? O seu candidato de que uma senhora deve andar com uma pistola na bolsa. Como nós temos aqui muita violência doméstica, seria o caso da mulher atirar no marido? Se o marido brincar muito, ou brigar muito, bater muito, termina morrendo. Como já outros morreram de forma diferente. Ela vem à noite, sufoca, faz alguma coisa. Então é o seguinte, eu não tinha pensado, na verdade, acaba tá dormindo, bota o travesseiro ali, não sei que morreu, acabou-se. Né? Todo jeito tem jeito. Agora, o seguinte, porte de arma, ou pelo menos posse de arma, né, que é o primeiro ponto. Considerando o aspecto do senhor ter sido vítima de um atentado à faca, o senhor proibiria também um porte de faca? Roberto. Daqui a pouco ninguém vai frequentar um restaurante. Alfredo, sabe como é o nome daquela facada?
eleição, vitória do primeiro turno. É o nome daquela faca. É? É. Bom, então Ali quem deu a facada foi quem estava com interesse em elegê-lo no primeiro turno. Quem deu a facada? Eu só acho então, que a facada beneficiou mais o Bolsonaro do que... As pesquisas não estão apontando muito isso, Ele está sofrendo muito lá, ainda ontem, outra operação. Outra cirurgia, eu lamento por isso, mas nós estamos orando. Os brasileiros estão de joelhos orando por ele. Ele vai ficar saudabilíssimo. No dia aprazado, ele vai assumir a presidência da República, fazer um grande trabalho. Então, e aí eu aderia às armas. Não para eu usar, como pastor eu não posso. Mas veja bem, só rapidinho. Tem 5 pessoas ali, um garoto de 14 anos, 15. 3, ficam 2 aqui, que não é hoje, aqui, e o outro vai lá abordar. Ninguém se levanta, um homem daquele tamanho como o meu professor ali, o doutor, levanta os braços, então tira o que você quer. Hoje é assim. Amanhã, quando ele olhar para nós aqui e disser, rapaz, é que esses homens ali, no mínimo ele tem 3 revólveres naquele grupo. Não vamos atacar, não. Candidato, o senhor Só a presença da arma vai inibir o efeito dos bandidos. O Bolsonaro roubaram a moto dele, e depois deram uma facada no outro episódio. Tem violência demais, ele não estava preparado não, ele estava armado, o ladrão levou a moto e a arma, deixou ele chupando o dedo no meio do tempo. Isso acontece, mas ele não abriu, ele não desistiu, ele é guerreiro. Se ele não tivesse aberto, ele estava morto. Candidato, não abriu, ele entregou tudo que tinha do mesmo jeito que o Léo Bolsa ia entregar a bolsa dele. Não, eu digo, ele continua lutando contra isso, está enfrentando isso aí. Só vai mesmo, essa moçada aí, só vai na dureza. Candidato, o seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro, foi socorrido pelo SUS. O senhor, como senador, o senhor tem quais propostas para a saúde pública? Eu vou repetir outra vez e me socorrer da minha condição de legislador. O legislador não precisa ter propostas. O legislador ele tem que estar atento a tudo que aparece. Eu prometo, Roberto, seja quem for que ganhe o governo do estado de Ceará, está junto a este homem. Eu vou ajudar a governar, trocando ideias, para aplicação dos bens, das rubricas. A última pergunta que eu vou fazer... Não faça não, porque já vai para o encerramento aqui, tem que fazer as considerações finais já. Então, por sinal, vá a elas, já estamos no tempo. Eu queria que durasse mais 1 hora. Candidato, a estrutura foi desenvolvida para o senhor ter 1 minuto para se apresentar, 20 minutos para nós perguntarmos, e agora o senhor terá 1 minuto para convencer o eleitor com as suas considerações finais, que é o melhor candidato. Ganhe um voto ali. Meu querido eleitor, acho que você ouviu bem a minha forma até de expressar que eu sou um homem sincero, um homem sério. É o que estamos precisando. Eu sou a opção dentro dessa crise que está acontecendo aí. Você olha e diz, esses 2, 3, 4 são muito fortes. Nós precisamos de gente de vida limpa, ficha limpa e sincero. E que tem uma história. Eu tenho uma história. Como eu fui vereador de Fortaleza, deputado federal 1 mandato e meio, e como pastor eu tenho sido um homem abençoado por Deus. Vive em vida limpa, reta. Então, por que não você me dar esse filho tão precioso que você tem? Porque o voto é um filho querido. Mas dê a quem você sabe que pode cuidar. Então, eu peço o seu voto. O meu número é 177, o número do PSL, que é 17, o meu presidente é 17. O governador Hélio Góes é 17. E eu, 177. Eu conto com o seu voto no dia 7 de outubro. Que Deus vai lhe abençoar. Fica o agradecimento, candidato, uma honra ter trocado ideias com o senhor. Faço votos de êxito da sua campanha. Obrigado. E segunda-feira o candidato a ser entrevistado é Robert Banes, candidato ao Senado. Muito obrigado.